Seja muito bem-vindo ao podcast Psicologia 360. O tema do episódio 9 hoje é como ter um consultório previsível. Esse podcast tem o apoio da plataforma Psidocs, que é uma plataforma online, fácil, acessível, sem muitas telas, sem muita burocracia, mas que conta também com a IA para ajudar na gravação, na transcrição e na análise, deixando a evolução pronta para você não ficar ali depois da sessão tentando relembrar, tentando anotar os pontos principais. Ela também tem agenda financeira, recursos terapêuticos, aviso para o paciente sobre a sessão e você consegue testar 7 dias gratuitos no link aqui embaixo da descrição do vídeo. E se você tem interesse nesse tema e conhece algum colega que também vai se beneficiar, se inscreva no canal, compartilhe esse episódio, que eu tenho certeza que a gente vai aprender muito por aqui. Meu convidado de hoje é o Rodrigo Carvalho, um colega que, além de psicólogo, tem uma trajetória muito interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês sobre o currículo dele e que a gente estava até trocando uma ideia aqui antes, que eu acho muito interessante essa questão de o psicólogo ir para outras áreas também, né? Porque além dele trazer o olhar clínico, o olhar da realidade nossa da psicologia, ele consegue também trazer uns assuntos que não é falado na faculdade, não é falado em supervisão, a gente não encontra por aí. E que é o nosso objetivo aqui do podcast, né? Falar de assuntos que a gente não encontra em outros lugares. Então, vamos lá. Como eu falei, o nosso colega, o nosso convidado é o Rodrigo Carvalho. Ele é psicólogo, especialista em terapia cognitivo-comportamental e pós-graduando em neurociências e comportamento. Antes de atuar exclusivamente com a psicologia, foi militar da Força Aérea Brasileira. Durante a carreira militar, realizou uma formação em mentoria pelo IPA, o Instituto de Psicologia da Aeronáutica. Atuou como encarregado de setor, adquirindo experiência em liderança, coordenação de equipe, organização de processos e tomada de decisão. Também trabalhou na área de administração financeira como agente operador do CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Atualmente trabalha exclusivamente com psicologia e está à frente da Reestruturação Crenças, que é a empresa digital. Por meio da Reestruturando Crenças, oferece psicoterapia ao público final, além de mentorias e supervisões para outros psicólogos. A atuação integra psicologia, gestão, estratégia, liderança, comunicação e desenvolvimento de negócios. Acredita que uma formação clínica consistente é indispensável, mas não é suficiente para construir uma carreira autônoma sustentável. Por isso, auxilia psicólogos a desenvolverem competências clínicas, comerciais e de gestão, para que possam viver da psicologia de forma digna, estruturada e sustentável. Seja bem-vindo, Rodrigo. Vamos aprender muito, hein? Obrigado, Érica. Obrigado, Érica. Vamos sim, vou tentar compartilhar aqui os conhecimentos aqui que eu adquiri ao longo do tempo e tentar compartilhar esse conhecimento com outros profissionais aqui, os nossos colegas de profissão. Bora lá. Bora lá. E falando em questão de previsível, eu tenho certeza que uma galera aqui vai ficar bem curiosa para entender sobre isso, que, afinal de contas, quem não quer, né? Saber previsões aí mensais, enfim, de fluxo, se organizar, até mesmo para ter sonhos, né? Conquistar as coisas que quer conquistar. E tudo isso passa por meio do que a gente vai falar aqui hoje. Rodrigo, vamos começar então já com esse tema de previsibilidade, né? Afinal de contas, o que que isso exatamente significa na prática? Perfeito. Bora lá. O que que é previsibilidade na prática clínica ali no dia a dia como psicólogo, psicóloga autônoma? É você reduzir incertezas e conseguir trazer melhores decisões para o teu dia a dia. Então, é você saber ali um pouco dos teus números, o que que vai fazer com que você tome melhores decisões para aumentar o seu faturamento sem diminuir a qualidade da tua entrega clínica. Então, entender sobre entradas, saídas, sobre a sua capacidade ali de pacientes que você consegue ter no seu mês, pessoas que você consegue atender, tudo isso faz parte de uma previsibilidade de um negócio. Não é só sobre financeiro, não é só sobre faturamento. Então, é você ter informações
para que facilite a sua tomada de decisão ali no médio, a longo prazo e até no curto também. E interessante porque muitos colegas, né, vão também, às vezes, ter um certo receio em relação a esse tema, né, a esse assunto, porque às vezes, ou por tabu, ou por crenças mesmo, né, familiares, enfim, o contexto que foi criado. Ou então escolheu a psicologia justamente para sair fora dos números, né? Que aí não tem muita habilidade, enfim. Mas o que que você acha que passa na cabeça assim de muitos psicólogos, de acordo com o que você vem observado, na hora que fala sobre esse tema? O que que vem à mente Ó, que a gente já poderia ir quebrando aqui no início? boa. Primeiramente, isso que você já trouxe sobre crenças, né? Eu sou suspeito para falar, né, que sou psicólogo cognitivo comportamental, mas essa ideia de que faturamento, números, dinheiro, isso não é para mim, marketing, isso não é para mim. Eu escuto muito aqui dos psicólogos, escuto muito que a parte financeira é difícil de trabalhar, de entender, e o que você trouxe também, né? Nossa, eu fui para psicologia para não ter que lidar com números. Aí chega na hora de ganhar dinheiro, eu vou ter que lidar com tudo isso aqui. E aí elas acabam tendo esse obstáculo, essa barreira ali para lidar com os números. Então, primeira crença que eu quebraria aqui com as psicólogas que eu traria aqui para vocês que vão escutar isso aqui é: não é um bicho de sete cabeças. Talvez seja complicado no início, quando você está entrando em contato com aquilo a primeira vez, mas é assim com tudo, né? Andar de bicicleta foi assim, aprender a dirigir foi assim, e você organizar a sua prática clínica autônoma ali vai ser assim também. Então, você vai ter que entrar em contato, e quanto mais você entrar em contato, mais aquilo vai se tornando familiar, mais vai entrando no repertório, e mais facilidade você vai tendo ali com o tempo. Vamos dar uma chance, né, pessoal? Pra gente ir quebrando e começando a tomar gosto pela coisa, pelo assunto. E falando um pouco ainda sobre essa questão da previsibilidade, muitos aqui podem às vezes achar que só tem um consultório previsível se tem a agenda cheia, se trabalhar demais, se, como se diz, realmente acordar e dormir com o paciente, né? Então, tem algo relacionado a esse sentido ou não? Você já pode falar. Olha, é, tem a ver, mas não necessariamente. Ou seja, a agenda cheia ela não significa que você tem uma clínica sustentável, uma clínica saudável só porque sua agenda está cheia. Até porque, e aí, Érica, você me corrija se eu estiver errado aqui, a ideia é falar para psicólogas que estão tentando viver da clínica no particular, principalmente, né? Isso. Então, para essas profissionais, a agenda cheia ou ter a agenda cheia só de atendimentos, na verdade, se você tiver com a agenda cheia só de atendimentos, pode saber que tem alguma coisa acontecendo de errado, porque você não é só psicóloga clínica. Você precisa fazer várias outras coisas no teu dia a dia. Tem a parte comercial de atrair, de converter novos clientes. Tem a parte de gestão, que é de você fazer o controle dos números, que é isso que a gente está conversando aqui agora. Então, tudo isso é parte do trabalho. Então, se você está com a agenda cheia só de atendimentos clínicos, sua agenda de segunda a sexta ali, ou até mais, que eu conheço várias psicólogas que atendem, inclusive, aos finais de semana ali, Uhum. só de atendimentos clínicos, isso é prejudicial, com toda certeza, isso não é uma agenda saudável. Isso. E eu penso também que essa agenda cheia, né? Até que ponto que para o próprio profissional isso é bom ou ruim, porque agenda cheia, igual você mesmo falou, com a precificação errada, né? De um jeito errado de se trabalhar, com certeza as outras áreas estão sendo penalizadas, né? E estão deixando a desejar e a conta não vai fechar, né? Falando dessa questão de, agora entrando do outro lado da moeda, né, da imprevisibilidade, quais sinais que você acha que, assim, opa, quem está nos assistindo agora e quer identificar se está nesse momento imprevisível, quais sinais você colocaria aqui para a gente, para ela começar a entender que é a realidade dela? Olha, tem alguns sinais aí que você pode começar a observar. Primeiro, eu diria ali você não saber a sua média de faturamento mensal, né? Porque é muito comum você conversar com uma psicóloga autônoma e você perguntar assim, quanto que você ganha? Ela fala, depende. Essa resposta tá errada. Talvez você não queira falar para aquela pessoa quanto que você ganha, realmente. Aí faz sentido, Uhum. mas
Você tem que saber quanto que você fatura por mês. Ah, Rodrigo, mas não é um número fixo. Beleza, não é um número fixo, mas qual é a média? Se você já atende aí há pelo menos um ano, você deveria ter uma média de faturamento mensal. Então, sinais de um consultório imprevisível. Você não saber a sua média de faturamento mensal. Outra métrica que eu utilizaria é você também não saber o valor médio da sua sessão, que também é outra coisa muito comum de ouvir das psicólogas, né? Eu pergunto, quanto que você cobra por sessão? Ela vai lá e fala 250. Aí tá, então o que que você tá me procurando? Por que que você quer ajuda? Porque pra mim 250 você já está ali acima de 90% dos psicólogos, da média dos psicólogos aí do Brasil. Então você já alcançou o seu nível de faturamento. Talvez você tenha que ir para um próximo passo. Ela, não, mas eu não alcancei o meu nível de faturamento. Por que não? Ah, porque eu tenho pacientes que me pagam outro valor, um valor muito mais baixo. Então a sua média de sessão não é 250. Então você precisa saber quanto que é a média do valor da sua sessão, porque a média do valor da sessão é diferente do valor que você gostaria de cobrar. E outros números ali, né? Quantidade de pacientes ativos, você precisa saber isso na ponta da língua, ou pelo menos ter isso essa informação de fácil acesso para você olhar. Então, a quantidade de pacientes ativos. Acompanhar ali as faltas, os cancelamentos também dos pacientes, ou seja, você deveria ter 80 sessões ali no mês e você só realizou 50. Isso aí é um sinal. Por que que das 80, 30 sessões você não conseguiu realizar? Isso também é um sinal ali de um consultório, de uma clínica imprevisível. Não saber a origem dos pacientes também é um número que você precisa acompanhar. Ou seja, esses pacientes estão vindo mais de indicações, do seu Instagram, de outras fontes, de parcerias. Você precisa saber onde que está a sua potencialidade ali. Então, quando você não tem essas informações, esses dados, esses números aqui que eu mencionei, isso aí são sinais ali de que você não tem uma clínica autônoma previsível. E linkando um pouco com essa realidade, acredito que muitas aqui já estão começando a se identificar que a gente não estudou, a gente não, né, não sabe esse caminho, todo esse repertório que exige do profissional, né, para aplicar no dia a dia. Por que que você acha que isso acontece na prática? Quais os fatores que levam o psicólogo a não saber tudo isso que você falou? Não saber números, não saber nem para onde que vai o dinheiro, enfim. Por que que você acha que isso acontece? Olha, na minha visão, tem dois motivos principais. O primeiro é a ausência disso nas formações mesmo, né? Nos Uhum. cursos, nas graduações, não é ensinado pra gente a empreender, né? E aí talvez esse nome, inclusive, empreender, seja até um nome que assusta algumas É. psicólogas, né? Ah, eu não sou empreendedora, só tenho meus pacientes particulares. Bom, se você está captando pacientes no particular, você assumiu ali que você é empreendedora. Ah, discordo. Beleza, então, no mínimo, você é uma profissional liberal no significado ali, no termo da palavra mesmo, você é uma profissional liberal. Então, para mim, o primeiro motivo dessa barreira que os psicólogos têm com os números é a falta desse conhecimento pelas formações mesmo que a gente tem. E o segundo motivo vem pelo aquilo que a gente até comentou aqui no início do episódio aqui, é a crença que a gente tem de que, poxa, eu sou de humanas, eu sou da saúde, eu não quero saber de números. Então já existe essa barreira ali com os números. Eu não entendo de números, eu não preciso saber isso. Vai ter outra pessoa que vai fazer por mim. Eu posso um dia, eu quero crescer, quero captar meus pacientes, faturar bem, e aí eu contrato alguém para fazer isso para mim. Só que até o que a gente estava conversando, né, Erika, antes de começar aqui o episódio, se você não sabe o que o outro vai fazer para você, aquela pessoa que você vai contratar, então você não sabe nem contratar ela. Porque você não sabe o que esperar dela, você não sabe qual é o número que ela tem que realmente te fornecer. Então, para mim, vem dessas duas causas, né? Falta da formação e essa barreira, essa crença que a gente tem de que nós não somos profissionais capacitados, aptos a lidar com os números ali. É verdade. A gente teve alguns conteúdos aqui também no podcast que é ter uma mentalidade de dono de negócio, né? Desenvolver essa mentalidade, essa forma de realmente de pensar, de se comportar. Que você, na hora que você falou, até me veio uma comparação, né? Imagina um dono de uma empresa grande vai contratar um gestor financeiro sem ao menos ele conhecer também os números da empresa, né? O risco que ele está Perfeito. correndo, né? O risco que ele está correndo com a empresa dele sofrer um tipo de golpe, ou enfim, até de erro mesmo, porque a gente está lidando com um ser humano, né? Então, assim, é passível a várias coisas acontecerem. Imagina a gente, né, também no dia a dia, simplesmente delegar certas coisas e não ter o mínimo de conhecimento, né? Então, a gente está pondo
o negócio, enfim, toda a estrutura na mão de uma pessoa. Então, o que você falou, eu também concordo, faz total diferença para a gente realmente ter minimamente ali um domínio, né? Eu Perfeito, queria é entrar isso. também nessa questão de agenda. Parece simples, parece um assunto bobo, mas a grande maioria de nós psicólogos também não sabe trabalhar a agenda. Então, por exemplo, chega um paciente, ele quer marcar uma sessão, às vezes já marca ali, ou no mesmo dia, num dia seguinte, enfim. Como que a agenda impacta diretamente nessa questão da previsibilidade? Ele teria que ter um dia específico, o que que você acha? Ou ele teria que ter um dia para o social, um dia para o particular, ou um dia ele atende na clínica? Como que é o impacto dessa gestão de agenda que você vê na previsibilidade do consultório? Boa. É, o impacto direto da agenda na previsibilidade da clínica está na quantidade de pacientes, obviamente, né? Então, quanto mais você atende, aí, pelo menos essa é a ideia, né? Quanto mais eu atendo, mais eu faturo. Hum. Mas não necessariamente. E uma coisa que você comentou aqui agora é sobre a forma, a formatação ali dos contratos que essa psicóloga tem ativo. Então, depende do tipo de contrato que você vai fazer com aquela pessoa. Então, tem pessoas que já vai contratar com você ali o pacote mensal, né? Um plano mensal, que ela já vai te pagar todas as sessões, as 4 sessões daquele mês antecipada. E aí tem outros formatos. Uma coisa que eu vejo que impacta diretamente para o negativo é você não ter esses pacotes. É você não ter ali. Concordo. Né, isso, né? Então, você não ter esses pacotes mensais e você começar a vender sessões avulsas. E aí acontece os imprevistos. A pessoa ela não tem um compromisso com você, né? Porque toda semana ela te paga e faz a sessão. Então, ô Eric, eu quero fazer uma sessão amanhã. Tem horário? Aí você vai lá e me fala, não, tem um horário amanhã à tarde, eu vou lá e faço amanhã. Aí você vira pra mim, Rodrigo, a gente pode combinar então que a gente faz o nosso encontro toda terça-feira de manhã? Aí eu, poxa, Érica, eu não consigo. Ou seja, quem controla a sua agenda sou eu. Exatamente. Então, isso vai impactar diretamente na previsibilidade ali no final do mês e dos meses, porque você não sabe quantos pacientes você vai atender. Porque um paciente fazendo isso, até ok, né? Vamos dizer que vamos passar pano aqui e dizer que tá ok um paciente fazer isso. Mas o que acontece geralmente é que quando você libera para um, você, mesmo que os outros não saibam, você se sente na obrigação de dar esse benefício, entre aspas, ali para os outros. Então você começa a flexibilizar demais os contratos. Chega uma hora que você está atendendo 20 pessoas com contratos diferentes. E aí começa a ficar difícil. Aí começa a dificultar nos bastidores, naquilo que você deveria estar controlando e você não consegue controlar mais, você não consegue acompanhar mais. E aí isso tira, obviamente, a previsibilidade toda do negócio, né? Exato. Até linkando um pouco o que a gente estava falando, imagina numa realidade dessa, né? O profissional contrata uma pessoa para cuidar do financeiro. Então, uma pessoa vai cuidar do financeiro, começa a olhar os contratos, poxa vida, cada um é de um jeito, né? Então, para ele também o próprio trabalho se torna difícil. Então, talvez, se a gente pensar assim, poxa, se eu fosse o financeiro hoje do meu negócio, a que pé, né, que estaria? Como que eu iria organizar isso aqui, né, e ter uma noção mínima dessa agenda? A começar pela agenda, porque é o que a gente está falando aqui, começando pela organização dessa agenda. Então, ter essa noção também de contratos e os valores é muito impacta diretamente. E aí entra numa questão aqui também, que é a diferença, né, de uma agenda cheia e de trabalhar muito. A gente também Uhum. tem acho que acredito culturalmente, né, assim, na nossa sociedade, que é o esforço, né, a dedicação, o cuidado, né, a própria preocupação com o social, enfim, isso traz muito aquela questão assim, poxa, eu tenho que ralar, né, eu tenho que trabalhar muito. E aí entra muito na questão também de merecimento, né? Acho que às vezes parece até um papo de coach que a gente vê muito hoje na internet, mas se a gente for olhar com um certo cuidado com nós mesmos, a gente vai entender também que não significa necessariamente também, igual você mesmo falou, trabalhar demais, mas trabalhar de uma forma mais inteligente, né? Mais eficiente. E como que você orienta na questão de hoje?
por exemplo, de alguns colegas que estarem nos assistindo que ainda têm horários vazios. Como que ele poderia começar a organizar a agenda dele, ou então dedicar um pouco mais nesse horário vazio para o marketing, para divulgar o trabalho dele? O que que você indicaria? Boa. Só vou abrir um parêntese, Erika, antes de responder essa pergunta, só para comentar um trecho que você falou na sua parte agora há pouco, Uhum. que essa é uma boa, é um bom caminho para você saber se você está indo bem, que é, se eu fosse contratar uma pessoa e eu passasse um treinamento para ela, uma semana ali, passei um treinamento para ela de uma semana. Na semana seguinte, se surgissem dúvidas, ela saberia fazer desenrolar ali sem mim? Se não, se essa pessoa não conseguiria, se você não tem uma espécie de, entre aspas, tutorial que essa pessoa pudesse seguir, então significa que você está bem bagunçado internamente. Então, essa Ótimo. pessoa não conseguiria fazer. Então, você não está nem pronta para delegar esse trabalho. Não. Fecha esse parênteses, vamos lá para a pergunta que você fez. Você pode só repetir para eu recapitular aqui? Sobre os horários vazios na agenda, né? Essa Tá. psicóloga, o que que ela teria que olhar? Porque assim, eu vejo também que vai, claro que vai da realidade de cada um, que, por exemplo, às vezes está com horário vazio, mas ela precisava de mais paciente, né? Ou Uhum. então ela está com horário vazio, mas o financeiro dela está bagunçado, né? Então, assim, mas no geral, uma questão de agenda com horários vazios. O que que você indicaria? Qual caminho que seria melhor para ela? Primeiro passo, diagnosticar o problema, que é o que você falou agora, né? Ela tá com horários vazios ali, mas esse horário ele tá vazio mesmo, ou ele tá vazio de um atendimento, de colocar um paciente ali, ou ele tá vazio porque você não sabe o que fazer com aquele horário. E não necessariamente você precisaria colocar um paciente ali. Ou seja, você deveria estar fazendo essas outras coisas que a gente está comentando aqui, né? Isso. Uma gestão financeira, um planejamento de marketing, alguma coisa nesse sentido. Então, tem muita psicóloga autônoma que vê o horário vazio e aquilo incomoda, porque ele está vazio Uhum. de atendimento. E aí eu me vejo só como psicólogo clínico, e aí aquele horário vazio me dá a sensação de que eu tô à toa, de que eu não Isso. tô trabalhando. E aí essa angústia, essa agonia aí de ter aquele horário vazio toca muito, essa discussão bate muito ali, tá encostadinha com a discussão da produtividade e tal. Então, é, olhar para aquele horário vazio e ver se ele está realmente vazio de um paciente. Eu acho que a primeira coisa que eu faria, e te recomendaria, inclusive para você que está ouvindo isso aí, ou vai ouvir isso em algum momento, é diagnosticar o problema. Então, o seu horário está vazio de um atendimento, ou ele está vazio porque você não sabe o que fazer com aquele horário. Então, verificar se esses horários são de fato deveriam estar de fato vazios ou se você deveria estar fazendo outras coisas com aquele horário. E aí sim, depois disso, depois de diagnosticar, não, realmente meu horário está vazio de atendimentos. Antes de sair na prospecção, sair procurando novos pacientes, você ter clareza de público. Então, clareza de público, posicionamento e o que que você oferece para as pessoas antes de anunciar. Porque se você começa a anunciar e anuncia para público errado, você só vai realmente bagunçar ainda mais a sua agenda, só vai te colocar numa armadilha ainda maior. Exato. É jogar água na peneira, né? É um esforço que em vão, não volta. Boa. Entrando na questão de faltas e cancelamentos, que isso é um tema que afeta diretamente na previsibilidade, né? Eu vejo que muitos colegas, alguns trabalham com contratos, outros não, né? Vão flexibilizando ali no meio do caminho. O que que você orienta e o que que você acha? Se isso é um risco, isso afeta realmente essa previsibilidade? Porque é igual você mesmo falou, você trouxe um assunto aqui também, que é depender da motivação do paciente voltar na semana seguinte, por exemplo, né, do interesse dele. Em um dia, em um dia não, a gente sabe que a gente muda decisões a todo momento, né? Então, um dia você quer academia, outro dia você já dá aquela, né, desanimada, o paciente também é da mesma forma. O que que você orienta em relação a esses dois pontos que afetam diretamente Os cancelamentos ali, as faltas, e né? as faltas? É, olha, de fato, o que você falou, isso impacta diretamente ali na previsibilidade, com toda certeza. O que eu oriento? Você observar se essas faltas são recorrentes, seja naquele bloco de horário, então, são faltas que acontecem sempre no mesmo dia e horário, ou se são faltas que acontecem com os mesmos pacientes.
as duas coisas podem coexistir, né? Então, Uhum. os pacientes, os mesmos pacientes faltam, e aí, consequentemente, é aquele bloco de horários ali, porque eles geralmente estão nos mesmos horários. Mas não, às vezes não. Às vezes você está atendendo ali, eu conheço, já atendi várias psicólogas que atendiam por plataformas, e semanalmente, né, naqueles horários, eram pacientes diferentes. Foi uma coisa assim, alguns casos que eu acompanhei que quando eu vi a primeira vez eu fiquei até um pouco Assim. assustado ali com a realidade, né? Mas acontece, fiquei sabendo que acontece. Então, assim, você observar se é aquele horário que de fato não tem tanta demanda de pacientes assim, e aí se faz sentido ou não você manter aquele horário ativo, porque às vezes você está na tentativa de não, eu preciso atender mais e mais, e aí você deixa aquele horário disponível, mas era melhor você fechar aquele horário, usar aquele horário para outras coisas, né? Para isso que a gente está discutindo aqui, gestão, organizações, planejamentos e abrir a sua agenda em horários que vão estar de fato ativos. E a segunda coisa seria verificar se são os mesmos pacientes. E aí isso seria provavelmente, seria uma falta ali de contrato, né? De um contrato, uma política clara de como que funcionam os seus atendimentos, como que as regras que você deveria ter apresentado logo no início ali do processo para essas faltas, reagendamentos, cancelamentos, né? Só abrindo um parêntese aqui, para que você evite isso, é muito interessante que você explique logo de início para o teu paciente como que funciona a sua política, né, de faltas, cancelamentos, reagendamentos, e que em caso de reagendamentos muito em cima ali, que você não vai conseguir aproveitar aquele horário vai ser cobrado normalmente, porque é a sua hora, você disponibilizou ele para aquele paciente. Então é um desrespeito com você, psicólogo, se o teu paciente não te avisar ali com antecedência prévia que você possa se planejar minimamente ali para aquele horário. Ótimo. Tem uma pergunta até que eu separei aqui para a gente, mas ela também é uma questão muito de entender até mesmo o valor de sessão de cada um. Mas teria um número ideal de pacientes, de sessões na semana ou no mês que você fala assim, não, a média que eu vejo num consultório previsível é X por semana. Daria para Olha, trazer, sim? você já meio que trouxe a resposta, né? Que depende muito de caso para caso. Então, para avaliar isso, eu avaliaria junto com a psicóloga a disponibilidade que ela tem para atendimentos, considerando também as atividades de bastidores. Então, a resposta que nós psicólogos adoramos, né? Depende. 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 Mas eu diria que um número assim para uma clínica previsível das psicólogas que eu já acompanhei e até de outras psicólogas que são colegas que têm uma clínica ali, entre aspas, de sucesso, entre 20 e 25, no máximo 30 pacientes dá para você sustentar se você vive exclusivamente da psicoterapia, porque aí você vai ter horários de atendimentos e horários de atividades, tarefas de bastidores. Então você precisa considerar tempo de estudo, supervisões, gestão, a sua vida pessoal, né? 30 pacientes eu já diria ali que é muita coisa já, mas tem pacientes, tem psicólogas que conseguem sustentar isso. Eu diria, meu ponto final ali, 25 pacientes. 25. Seria um Beleza. número muito bom. E tem alguma realidade que você costuma ver um exemplo que algumas podem também estar ouvindo a gente e falar assim, não, eu tô com a minha agenda 100% ocupada, mas mesmo assim meu consultório não é previsível. Isso Uhum. acontece também porque não tem horário mais para atendimento, ela não consegue encaixar novos pacientes, mas mesmo assim, o consultório anda no negativo, não tem previsibilidade, é comum, né? Acontece. Acontece demais. Infelizmente, é muito comum. E os motivos disso acontecer são os mais diversos, mas principalmente, geralmente quando esse problema acontece para você, para você psicólogo que vai ouvir isso em algum momento, o problema é interno, não externo. Ou seja, você não vai resolver esse problema com mais pacientes. Você precisa entender o que que é, onde é que está o furo interno da sua clínica, da sua prática clínica, que está fazendo com que você realmente atenda muito e o dinheiro não sobre. Ou seja, esse faturamento que você tem com os pacientes que você tem atualmente, ele é suficiente para o seu estilo de vida? Primeira coisa ali que você tem que ver, né? Outras coisas que você tem que observar. Quanto que é o custo do teu negócio para ele girar? Só para ele respirar ali, para ele sobreviver. Quanto que custa isso? Você precisa ter esses números em mente, em mãos ali de fácil acesso, para que você saiba isso. Então é o que mais tem. São psicólogas que atendem muito e o dinheiro parece que não rende, né? Se eu falar um termo aqui que eu achei interessante, né? Água na peneira. Então é É. basicamente isso. Não tem como, não dá para escapar. Uma hora.
né, ou outra vai ter que lidar com essas informações, se dedicar, colocar no papel e realmente encontrar o melhor caminho de acordo com tudo que você está falando aqui. Entrando Perfeito. num bloco agora que ainda existe muito tabu, né? Assim, também não é falado na faculdade. Eu até teve até uma área que eu estudei, foi sobre essa área que é o dinheiro, né? As crenças financeiras, enfim, tudo que a gente aprende também ao longo da nossa história, né? Da nossa família. É um assunto que ainda a maioria aqui tem um certo receio, né? Tem uma certa dificuldade, que é poder falar abertamente sobre dinheiro, né? Com uma certa tranquilidade. Qual o número que você falaria aqui para a gente, né? Para quem está nos assistindo? Qual o primeiro número que, se hoje a nossa colega fosse sentar e olhar, qual o primeiro número que ela teria que olhar? É o faturamento? É o número de pacientes? É o número de horas vagas? Que número que ela vai ter que olhar primeiro? Sua meta. E aí a sua meta, ela precisa ser, primeiro, né, a sua é, o que vai te sustentar. Se isso é a tua profissão, ela precisa pagar suas contas, né? Aqui a gente está olhando, né, Erika, para o lado mais técnico, financeiro, faturamento da nossa prática clínica. E tudo isso não apaga o cuidado que a gente tem com o paciente de forma alguma. Mas isso é o seu trabalho. Então você vive disso que você faz. E então isso tem que te sustentar. Então a primeira coisa que você tem, o primeiro número que eu diria que você tem que olhar é quanto que você precisa ganhar para que você viva disso. Aí sim, depois que você sabe esse número, aí você vai para o outro número que talvez muitas pessoas, algumas pessoas que trabalham com financeiro discordem aqui um pouco de mim, né, e diriam que esse é o número principal, que é o quê? O faturamento. Aí depois de estabelecer sua meta, na minha visão, estabelece ali sua meta, né, o que você precisa, quanto você precisa faturar. E aí depois disso você vai para quanto de fato você fatura, ou seja, qual é o seu faturamento real. Então esses dois números para mim seriam os dois primeiros. Eles caminham ali lado a lado, não tem como falar de um sem falar do outro. Uhum, ótimo. E entrando já nessa questão de faturamento, né? A diferença de faturamento e o que sobra. Existe uma bagunça também nesse sentido, né? Porque o profissional geralmente ele recebe ali o valor da sessão, aí ele passa na padaria, aí ele compra o lanche dele, eu pago o Uber, paga o balé da filha, paga e vai pagando. Então, assim, também entra muito nessa questão de que entrou o dinheiro não é seu, todo seu, né? Então, o olhar para esse dinheiro da sessão também, por isso que eu sou a favor, né, quando eu converso com os colegas, a favor do pacote. Eu gosto muito dessa forma de trabalho porque eu acho que organiza bem melhor, né, a gestão financeira e dá para sim ter uma noção do que vai gerar no mês, né, do que vai acontecer ao longo desse mês. Mas assim, a grosso modo, ou você poder falar bem mais simples do que às vezes parece, que às vezes as pessoas têm um certo receio também, né? Pagou a sessão, o que que ela faz? Primeira coisa, o que que você faz? É separar sua vida pessoal de profissional. Esse negócio de que o dinheiro entrou na sua conta, você vai na padaria, compra o pãozinho, paga a conta. Não faça isso. Rodrigo, mas eu não tenho CNPJ, eu ainda atuo por CPF, eu não tenho como fazer essa separação. Tem sim, você pode abrir uma conta num banco. Hoje, o que mais existe aí são essas fintechs aí, né, de bancos aí. Abre uma conta específica só para você receber os teus pagamentos ali dos atendimentos que você fez e se mande um dinheiro. Rodrigo, mas é uma transação entre minha própria conta para mim mesmo. Exatamente. Até para você se acostumar com isso, porque é isso que você vai fazer se quando você vier a ter ali um CNPJ, abrir o teu, crescer o teu negócio ainda mais. Mas para você que já tem ali, você já deveria estar com isso tudo separado. Então você deve enviar sim o do teu faturamento, separar o que é o seu Prolabore, né? Então, do seu Prolabore, aí você envia para sua conta. E esse valor que está na sua conta, aí você faz dele o que você quiser. Mas, primeira coisa de todas, o dinheiro entrou na conta. É você realmente separar o que que é do negócio, sustento do negócio, e o que que é seu, o que que você pode de fato se enviar ali. E aí vai variar o que que é essa porcentagem, né? Porque se a gente fosse trazer um exemplo, será que daria para a gente trazer uma porcentagem assim do que seria? Depende dos custos, né? Depende.
Olha, depende, mas assim, para os psicólogos já ir se acostumando, né? Prolabore de o melhor cenário, existem diversos cenários, né? Mas o melhor cenário de um prolabore de psicólogo, salvo enganos, é 28% do seu faturamento. Rodrigo, é muito pouco. Mas o que você não vai tirar é, tudo para você de Prolabore. Você vai fazer outros meios ali, outros caminhos para diminuir as cargas tributárias, né, dentre outra coisa. Mas eu não quero deixar a discussão aqui complexa. O que você tem que saber aqui em mente sempre nem tudo que entra na sua conta é seu. Você tem o dinheiro do negócio, né? Tanto é que CNPJ é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, né? Ou seja, o seu negócio é uma pessoa, trate-o como tal. Então, essa pessoa jurídica, ela precisa do dinheiro ali dela para sobreviver também. Então, se Hum, você pega todo o dinheiro da sua pessoa jurídica, e aí, parêntese, mesmo você que não tem CNPJ, precisa meio mesmo simular isso, mesmo que seja de uma forma simulada. Então, fecha o parêntese voltando. Você pega esse dinheiro que entrou ali, deixa o da pessoa jurídica e mande o da sua pessoa física ali. Quanto? Aí, de fato, varia de quanto você faturou, porque, de fato, o faturamento do psicólogo autônomo varia ali de mês a mês, mas geralmente em números mesmo, para colocar assim na conta, de Prolabore é 28% do que a pessoa faturou ali. Aí o restante que ela precisar tirar a mais, sairia ali como uma participação de lucros, né? Mas aí a gente já entra nos temas mais espinhosos aqui, não quero assustar as psicólogas. vamos devagar, né? Vamos. Entrando na questão ainda, também falando do dinheiro, muitos colegas, né, muitas colegas têm dificuldade em aumentar o valor da sessão. E aqui a gente sabe que também entra diversos motivos, fatores, né, que afeta essa precificação. Alguns têm medo de perder paciente, outros acham que, enfim, está muito caro, né, senão não vai atrair pacientes. Existe um preço ideal de precificação de sessão que ajuda nessa previsibilidade? Que você acha assim, não, o mínimo que um profissional hoje de psicologia deveria cobrar é um valor X. No cenário ideal, utópico, seria ali o que o CRP recomenda, né? Porém, vamos falar aqui, botar os pés no chão e falar da realidade mesmo, que, do que acontece. Eu gostaria de dizer que a maioria dos psicólogos cobram 250 reais por sessão, mas não é isso que acontece. Então, qual seria o valor, então, Rodrigo, ideal que eu deveria colocar na minha sessão? No mínimo, o que vai sustentar o seu negócio e você. Então, você vai fazer um levantamento ali dos teus custos mensais, né? O que que você investe de marketing mensalmente, se você faz anúncios, campanhas, se você tem formações. Então, se essas formações são direcionadas para o negócio ou são formações suas, pessoais, né? Ou se são uma mistura das duas coisas ali, você vai definir o seu prolabore, quanto que você quer receber ali e tal e também o que você vai tirar a mais ali de prolabore, de participação de lucros, ou então, resumidamente, o que você quer receber. E você vai somar tudo isso e vai ver quanto que deu aquele custo ali. Supondo que você somou tudo e deu 7 mil reais. Então, o valor da sua sessão tem que ser esses 7 mil reais diluído na quantidade de pacientes que você consegue atender. Basicamente isso. Entendi. E se ela chegar à conclusão que está ganhando pouco e trabalhando muito, tem que aumentar ou não? Depende também. Ela tem que olhar para isso internamente e ver se como que tá a qualidade desses contratos, né, Erika? Que foi o que a gente estava conversando aqui agora. Porque às vezes se ela está cobrando pacientes com sessões avulsas, talvez ela não precise nem encerrar com aquele paciente ou captar um novo paciente. Ela precisa mudar só o formato que ela está atendendo os pacientes que ela já tem. Então, Uhum, olhe primeiro internamente antes de trazer mais coisas de fora, né? Porque às vezes nessa ideia de que eu preciso atender mais, se você não resolve o problema interno, você só está trazendo mais problemas. Então, como que está a saúde, a qualidade dos contratos ativos que você tem? Acho que essa seria a pergunta. E aí você vê ali, não, eu tenho muitos pacientes que estão em contratos muito diferentes. E todos eles são sessões avulsas, são sessões ali que o paciente paga quando quer, ou paga após a prestação de serviço, que é um perigo gigantesco. Então, assim, se tiver acontecendo esse cenário, vá fazendo pequenas mudanças internas com seus pacientes. Rodrigo, eu tenho medo.
de propor isso para o meu paciente ele encerrar. Então, o que que você faz? Já que você vai estar também captando novos pacientes, né, no meio desse processo, faz a proposta de mudança para uma quantidade X de pacientes. Por exemplo, eu atendo 20 pacientes. E desses 20 ali, 18 estão nesses cenários meio caóticos ali, né? Meio bagunçados ali. Eu vou escolher 5 e vou fazer a proposta. Se eu perder um desses 5 ali, aí eu abro um novo horário na minha agenda. Aí eu recupero esse novo horário, já com o novo contrato, inclusive, já com essa nova formatação. Me sentir segura de novo, aí eu vou lá e abro um novo horário Perdão, vou lá e convido novos pacientes a fazer essa mudança. Perdi 2 pacientes agora. Então você liberou dois horários na agenda. Você vai captar 2 novos pacientes e vai fazendo essa transição aos poucos. Vai levar talvez ali alguns meses, dependendo de se você perder mais ou menos pacientes. Mas depois disso vão ser 2, 3 meses que você vai fazer isso e que depois você vai ter uma segurança por mais tempo ali, né? Ótimo. Você tocou num assunto ao longo aqui do podcast que é interessante também, dá para a gente aprofundar um pouquinho, que é de onde que vêm esses pacientes. Existe uma, e sim, existe uma ideia, na verdade, no marketing, né? Quando a gente começa a estudar o marketing, que tem que ter sempre pacientes chegando, né? Pessoas te procurando. Se não tá te procurando, alguma coisa tá errada, né? Alguma coisa não tá funcionando bem. Na psicologia no consultório também é da mesma forma. Tem que ter gente chegando, né? Tem que ter gente perguntando sobre o seu trabalho, seja na internet, seja no boca a boca, enfim, tem vários meios. Isso contribui para a previsibilidade? Existe um número, uma margem, uma porcentagem que você falaria assim, não, todo dia 5 pessoas têm que te procurar. Ou igual que você falou da questão da meta, eu acho isso interessante também, porque se a gente não vê, se não tem número, não tem direcionamento, a gente não está indo para lado nenhum, né? Então, assim, você indicaria também essa sugestão? Ó, no mínimo tem que ter X pessoas te procurando, senão a conta não vai fechar? Perfeito. Olha, de novo, né? Acho que a palavra do psicólogo é o depende. A palavra que o psicólogo adora, o depende. Depende muito, Érica, de cada caso. Depende da disponibilidade que aquela psicóloga tem para atender. Porque já aconteceu aqui também, inclusive, já acompanhei psicólogas que. Rodrigo, eu quero ter mais gente chegando. Mas ela não tinha suporte suficiente para atender a demanda que estava chegando. Então, mais vale você ter uma quantidade X de pessoas chegando para você, que você consiga atender aquelas pessoas, e atender, eu não quero nem dizer o atendimento clínico ainda não, levar essa pessoa ali pro processo psicoterapêutico, não. É atender ali no WhatsApp quando a pessoa te manda mensagem. Oi, Érica, tenho interesse na terapia. Quando a pessoa te manda isso. Porque se você demora nesse processo de atendimento, essa pessoa ela não mandou mensagem só para você, ela mandou mensagem para você e para 2 outros psicólogos, entendeu? Então, se você demora nesse atendimento inicial, você está perdendo pacientes ali nesse processo, entendeu? Então, mais vale você ter uma quantidade consistente de pacientes chegando, nem que seja um paciente chegando ali por dia, e você conseguindo atender esse um paciente, que no final da semana ali você consiga atender, sei lá, 10 pessoas, 5 pessoas, e você vai conseguir converter uma do Aham. que chegar a 10 pessoas por dia no seu WhatsApp e você demorar demais para responder aquela pessoa. Quando você responder, ela nem te responde mais. Aí você fica achando, ah, isso aqui não tá funcionando. Realmente não tá funcionando, porque você não dá conta de atender a demanda que tá chegando. Então, assim, não existe um número ideal de pessoas que vai chegar para você, depende da sua disponibilidade de atendimento. Inclusive, até conectando com o que a gente estava falando, né? Se você tá com seus horários, sua agenda lotada de atendimentos, como que você vai atender essas pessoas que estão chegando? Porque é uma conversa que demanda uma atenção ali, né? Então você vai ter que dedicar uma atenção para aquela pessoa. Aí você tá conversando com ela, ela tá te respondendo, ela tá demonstrando interesse, aí você some porque você vai atender um paciente. Aí você responde ela 50 minutos depois, 1 hora depois. Aí a pessoa já sumiu também, já esfriou. Querendo ou não, a gente está prestando um serviço. E a pessoa ela quer ser bem tratada, bem recebida ali quando ela está procurando esse serviço. E aí, se você sumiu ali do nada no atendimento com aquela pessoa, ela vai estar conversando com outras pessoas ali também, com outros psicólogos. É capaz que ela nem te responda mais. Então, sendo bem direto aqui, não existe um número específico de pessoas que devem estar chegando para você diariamente, mas tem que estar chegando pessoas, sabe? Tem que Muito estar bom. chegando gente sempre, senão realmente não vai para frente ali o negócio. Isso, exato. E isso só vai chegar, né? Só vai funcionar se tiver
dedicando também para o marketing, né? Aquele horário na agenda que você falou, que é a sua contribuição ali para tá funcionando essa estratégia, né, que eu coloquei para atrair esses pacientes. Na semana passada, conversando com uma colega, ela até trouxe que na igreja dela as pessoas não sabem que ela era psicóloga. Então, assim, olha para você que às vezes próximo, tá próximo de você, né? A parte de fazer o marketing, ó, ali no boca a boca, numa palestra, né? Numa divulgação, num cartãozinho, enfim, algumas estratégias para realmente as pessoas saberem que você é psicóloga. Então, assim, é esse horário que a gente está falando aqui. Às vezes, algumas pessoas também estão nos ouvindo e pensando assim: meu Deus, eu tenho que estudar marketing, né? Eu tenho que. Lá vem eles falar que eu tenho que tirar um tempo da minha agenda para aprender isso. É mais simples do que se parece muitas vezes, né? A gente tem uma parte do marketing que, claro, exige outros níveis de conhecimento, mas olha só, o boca a boca, um cartão, uma apresentação, uma palestra, isso é dedicar uma parte da sua agenda para que as pessoas conheçam sobre o seu trabalho. E que, igual Perfeito, o Rodrigo está falando, que tem que ter pessoas chegando para contribuir para essa previsibilidade, né? perfeito. Você recomenda algumas estratégias também que tem algumas empresas que até adotam, né? Quando a gente chama eles ou no WhatsApp, principalmente no WhatsApp, de onde que você ficou sabendo, né, sobre o meu trabalho? Algumas empresas até perguntam. Não todas, mas eu já aconteceu comigo também. Você acha que seria interessante mesmo a gente perguntar para o paciente de onde que ele encontrou, por que que ele, onde ele achou nosso contato? Sim, acho muito interessante, mas tem formas menos invasivas, por se dizer assim, de você coletar essa informação, né? Por Uhum. exemplo, em sites, divulgação em sites, Google Ads ali, você pode colocar a mensagem automática, né? Então a pessoa vai, clica no botão lá para te mandar a mensagem, vem uma mensagem automática. E aí você sabe que quem chegou a partir daquela mensagem automática veio de onde? Do seu site. Aí tem pessoas que vão vir pela uma campanha que você fez no Instagram, mas também vão chegar no seu WhatsApp. Muda a mensagem. Coloca. E aí é mudança sutil. Então, as pessoas que vêm do site, você coloca lá, olá. E aí no Instagram você coloca oi. E aí você sabe que todo mundo que te mandou oi, você Ó, veio do Instagram. Todo mundo que veio do olá, você sabe que veio do Google ali, né? Mas perguntar também não é uma coisa de outro mundo assim, né? Você não precisa perguntar assim que a pessoa chegou, oi, não, só me isso. conta aqui de onde você veio. Não, cria ali um vínculo com aquela pessoa e depois você pergunta, ô fulano, Érica, agora que a gente já tá aqui, já iniciou o processo, me tira só uma dúvida. De onde Uhum. foi que onde foi que você me achou? Aí Isso. pergunta para a pessoa normal, ele vai ser bem tranquilo. Mas é importante sim você acompanhar isso, até para você saber qual é o seu canal de maior força. Porque é esse Isso. canal que você deve investir, entendeu? Esse canal. Se você está atraindo muitos pacientes do Google, é lá que você tem que colocar o seu dinheiro. Ah, não, tá vindo muito do Instagram. É lá que você tem que colocar o seu dinheiro, o seu tempo ali, sua energia naquilo ali, porque é isso que vai trazer essa previsibilidade também. Ótimo. Ótimo. A gente, nesse tempo que a gente já está conversando aqui, o que a gente mais percebe é a questão de processos, né? Que são processos que tem que estar girando, tem que estar funcionando para trazer essa previsibilidade para o consultório. E às vezes algumas pessoas aqui que estão nos ouvindo podem pensar, meu Deus, é muita coisa, né? É tanta informação, tantas coisas para poder olhar. Dentre todos esses processos que a gente está falando, a gente já falou de agenda, né, de dinheiro, de marketing. Tem outros ainda que a gente ainda precisa falar um pouco, mas que também entra dentro da questão dos processos, que essa questão assim que o paciente chega, né, que ela tem que ter organizada ali. O primeiro contato, por exemplo, desse paciente com ela, aumenta a retenção ou não dele continuar um bate-papo ali, né, de fechar agendamentos ou então ou começar o processo terapêutico. Eu já aprendi, já conheci aí nos cursos de marketing que é interessante você fazer uma sessão gratuita para poder às vezes fechar o pacote com a paciente, já tem N formatos, né, N estratégias. O primeiro contato. O que que você sugere como dica para ajudar as colegas aqui que não pode faltar nesse primeiro contato? Velocidade de resposta. A pessoa falou com você ali, atenda o mais rápido.
faça o primeiro atendimento, a recepção daquele cliente o mais rápido possível. Tem estudos do marketing, não vou trazer números agora de cabeça aqui, mas tem alguns estudos da área de marketing aí que mostram que esse tempo de resposta ele está diretamente relacionado com a sua conversão. Então, você atender a pessoa o mais rápido possível. Algumas hipóteses aqui. Agora, isso aqui, Erika, é coisa minha, leituras minhas, tá? É que isso acontece pelo motivo que eu falei. Quando você está fazendo uma pesquisa de algum produto na internet, você olha em vários sites diferentes antes de comprar, né? Quando a pessoa, e aí nós psicólogos que a gente trabalha com a mente humana, com o cuidado, com o comportamento, a gente tende a querer colocar a nossa prestação de serviço como se fosse um serviço assim diferenciado, né? E eu concordo, é mesmo, é um serviço diferenciado, envolve o cuidado. Mas a pessoa que está procurando do outro lado, ela está procurando uma prestação de serviço. Ela está procurando um tratamento, ela está procurando sair da situação que ela está naquele momento. Não importa se é com a Érica, se é com o Rodrigo, se é com a Maria, se é com o João, se é com. Eles nem entendem essa questão de abordagem, geralmente, ali. Então, assim, é, você responder a pessoa mais rápido faz com que você consiga reter aquela pessoa mais rápido. Então, você fazer um bom atendimento, prestar um bom atendimento logo no início ali, faz com que aquela pessoa nem queira conversar com outros profissionais. Então, o tempo de resposta ele é crucial ali. Mas tem várias outras coisas que eu colocaria aqui também, que bastante detalhes ali, né? Uhum. A questão do agendamento. Você acha que teria que ter um horário, um dia da semana para novos pacientes? Ah, toda segunda-feira eu deixo para a chegada desses novos pacientes. Ou não? Depende também, se varia ou interfere. Vamos lá, Erika. Uma das coisas que a gente mais está falando aqui, e acho que vamos bater muito nessa tecla, que ela é muito importante. É como que tá a sua rotina hoje? Então, você é psicóloga clínica, você é autônoma e você está atendendo seus pacientes particulares e está também atendendo em clínicas, está também atendendo por planos de saúde, está também atendendo por plataformas. Você é casada, tem filhos, você também cuida da sua casa. Então, como que você concilia tudo isso ao mesmo tempo? Então, tudo vai girar em torno de como está a sua realidade hoje. Então, se na sua realidade é melhor para você concentrar esses contatos, essas reuniões ou esses atendimentos desses novos pacientes em um dia só, faça isso. É o ideal? Não. Qual que é o ideal, Rodrigo? É você ter um pouquinho disso todos os dias. Por quê? Porque pode ser que você tenha. É muito frustrante você receber nãos, né? Então pode ser que em um dia você separou um dia da sua semana. Então vamos lá. Hoje é o dia de fechar novos pacientes. Aí você se senta, prepara ali toda a sua agenda, sentou e você passa o dia inteiro levando não. Uhum. Então, quando você dilui isso na semana ali, fica mais fácil de você conseguir lidar com isso, né? Mas, de novo, depende muito da sua rotina, depende das suas atribuições aí no seu dia a dia. O que que eu, Rodrigo, recomendaria? Dilua isso na sua semana. Mas, se necessário, colocar num dia só, faça isso, vai ser mais útil, ele vai ser útil para você também. Ótimo. Até porque tem uma questão também que, se colocar num dia só, por exemplo, aí o paciente tem que esperar na outra segunda, né, para poder conversar com você. Pode acontecer muita coisa também nesse meio do caminho, né? Então, Exatamente. acho interessante que você trouxe, trazer realmente essa diluição ao longo da semana contribui também. A confirmação da sessão. Existe também uma dica que você possa dar? É um dia antes? É no mesmo dia? O que que você sugere para aumentar essa taxa também para que o paciente compareça, né, a essa confirmação do atendimento? Perfeito. Um dia antes, 24 horas de antecedência ali, você. E aí tem a questão clínica da coisa, né? Uhum. De enviar ou não a Isso. mensagem de confirmação para o paciente. Envia, gente. Envia, sabe por quê? Porque a gente fala assim, eu já ouvi isso de psicólogos, né? E que é mas o paciente tem que ter a responsabilidade com o processo. Gente, hoje está todo mundo sobrecarregado com tudo. Isso vai passar batido. E se passar batido, sabe quem vai sair prejudicado? Você. Não é o paciente, entendeu? Porque o paciente, ele vai ter a sessão com você depois. Inclusive, se ele quiser remarcar, se você estiver insegura financeiramente ou com medo de perder aquele paciente, você vai remarcar. Então, envia a mensagem de confirmação um dia antes ali, porque com as 24 horas de antecedência que você gostaria que ele te avisasse, porque isso diminui ali.
as faltas e também vai fazer com que, caso ele precise remarcar e ele não ia lembrar de te avisar, ele lembra ali, ele te avisa, ó, não vou conseguir amanhã não, você já reagenda ele ali, já facilita demais sua rotina, inclusive a previsibilidade aí da agenda, né? Não só a financeira. Ótimo. Pagamento. Você também é do time dos, dos pacotes? Qual time que você sugere? Enfim, mas aqui a gente não tem também regra, né, gente? É assim, o que dá certo também para o funcionamento do consultório previsível. Mas o pagamento, recebe antes? O que que você sugere? Primeiro, sou do time pacotes, sim, com toda certeza. Isso aumenta demais sua previsibilidade financeira. Então, tá atrelada aí à previsibilidade do negócio, sim. E pagamento antecipado. Isso aqui é regra. Isso aqui eu diria que não tem como você abrir mão disso, porque senão a chance de você. Não é nem calote, tá, gente? Não é nem sobre o paciente ser uma pessoa que vai te querer te dar um calote. Não é sobre isso. É porque às vezes a pessoa atrasa e pode acontecer imprevistos e ela atrasar vai prejudicar muito sua vida. Então, porque se uma pessoa atrasa, até ok, né? Porque a ideia é que você tem um caixa ali para você sustentar essas coisas. Mas e se acontece ali um imprevisto, períodos de sazonalidades, que é uma das coisas importantes, inclusive, do psicólogo entender para a previsibilidade do negócio. Aí você tem um período de sazonalidade onde você tem uma perca muito grande de pacientes. E aí você perde 3, 4, 5 pacientes num mês só. E aí, como é que você vai fazer, entendeu? Aí um atrasa, um cancela, e aí isso tudo mexe, dá um abalo financeiro muito grande, e consequentemente o abalo financeiro vai abalar o emocional, vai fazer com que você se sinta mal ali com sua prática, com seu trabalho, dentre outras coisas, né? Então, pacotes, geralmente pacotes e pagamento antecipado. Ótimo. Para a clínica que já está com sinais de que precisa terceirizar, precisa contratar, ou então algumas colegas aqui estão sobrecarregadas, é uma questão mesmo até de saúde mesmo, mental do negócio, enfim, que está pesando. Qual o sinal que você identifica também para essa colega poder falar, poxa, arruma uma pessoa para te ajudar, ou um contador, enfim, algum profissional? Quais sinais você acha que já tá na hora de pôr alguém ali do seu lado? É, principal sinal, quando os seus trabalhos de bastidores estão prejudicando os seus atendimentos clínicos. Ou e vice-versa, né? Então, por exemplo, um paciente pediu um documento, uma confecção de um laudo, uma nota fiscal que seja ali, e você atrasou a emissão daquele documento porque você estava sobrecarregado de tarefas, seja qual for a tarefa. Isso aí é um sinal de que você está precisando de ajuda aí no seu dia a dia. Então, acho que quando um trabalho está prejudicando o outro. Então, seja um trabalho de bastidor prejudicando o atendimento clínico, seja o atendimento clínico prejudicando um trabalho de bastidor. Esse é o principal sinal aí que eu diria para você começar a pensar numa delegação. Excelente. Bom, estamos chegando no final aqui do podcast. Assunto riquíssimo. Nossa, eu amei. Já, assim, já agradecendo por você ter aceito, por você ter contribuído aqui com a gente, Rodrigo. Falando agora para as colegas, qual conselho você daria para as colegas, para os colegas que estão nos ouvindo, que faria total diferença na rotina, no trabalho deles e que às vezes você gostaria de ter ouvido, não te falaram, mas que com certeza vai contribuir mais ainda, né? Tá. Principal conselho, acho que indo mais para essa linha que você falou, Érica, de o que que eu gostaria de ter ouvido no início ali. Primeiro, decidir se é isso que você quer. Você quer empreender na psicologia ou você foi atraída por uma promessa de dinheiro, de faturamento? Porque eu tenho uma sensação de que muitas psicólogas vão para essa área numa expectativa de um faturamento alto e fácil. Só Uhum. que isso é um trabalho, né? É um trabalho como qualquer outro, e na verdade eu diria até que é um trabalho muito complexo, porque você precisa assumir diferentes frentes desse trabalho, né? Então você é a que entrega o serviço, é você quem faz o comercial e é você também que faz a gestão do teu dia a dia. Então é um trabalho onde você vai ter que aprender outros trabalhos para fazer esse trabalho ser sustentável, né? Então é muito complicado. Então assim
olhe para essa prática profissional autônoma e veja se é isso que você quer. Se você decidiu, não é isso mesmo que eu quero ser um profissional autônomo, eu quero ter o meu próprio faturamento, ter meus próprios pacientes, eu fazer minha própria captação. Decidiu que é isso que você quer, assuma as responsabilidades disso. Como assim? Basicamente essas três que eu mencionei. Eu costumo dizer, Érica, que a psicóloga autônoma ela tem três personalidades, né? Por que personalidades? Porque é ela quem faz tudo. Então é ela assumindo diferentes frentes ali. Então, quais são as três personalidades? A personalidade gestora, que fui falando dela aqui ao longo de todo o episódio aqui. A Legal. personalidade comercial, que é a responsável por atrair, captar, converter, qualificar essas pessoas e converter esse cliente. E a personalidade especialista, que é a que, por fim, entrega o serviço. E eu coloco a personalidade especialista como última de propósito. Por quê? Porque a psicóloga vai para o particular achando que ela é colocando a personalidade especialista como primeira. Ah, não, eu atendo pacientes, depois eu me preocupo em captar. Não, é o contrário. Você capta para depois atender. Porque se você não captar, você não tem quem atender. Então, decida se é isso que você quer. Decidiu? Assuma as responsabilidades que você tem que assumir para fazer isso dar certo. E você precisa entender um pouquinho aí dessas três frentes que eu falei aqui: gestão, comercial e entrega. É isso. Ótimo, ótimo. Rodrigo, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aceito o convite. Volte mais vezes. Esse é daqueles episódios que o pessoal que está aqui vai ter que voltar, rever, anotar, colocar no papel, né? Porque são vários pontos muito importantes e também compartilhar com mais colegas que vão se beneficiar desse conteúdo aqui. Fique à vontade para falar sobre o seu trabalho, divulgar seus contatos, suas redes. Legal. Érica, primeiramente também quero te agradecer e, de fato, sempre que quiser aí fazer um episódio, você vê que cada um desses temas vai se desdobrando, vira coisas gigantescas. Eu também, você comentou comigo ali antes da gente começar a gravar aqui, né, que gosta desse tema. Eu também gosto desse tema, então, sempre que você quiser trazer, até para a gente discutir sobre um tema específico ali, fica à vontade para me chamar, deixo esse canal aberto aqui entre a gente. Alguns canais aqui que você pode me encontrar, né? Eu estou lá no Instagram através do arroba Rodrigo Darach, escreve Darach, então é assim que escreve, né? Eu estou lá no Instagram e queria fazer também um convite aqui, né, Erika, para um desafio que eu vou fazer, que é o desafio Faturamento Previsível, que é um desafio ali que visa fazer com que as psicólogas consigam trazer toda essa previsibilidade, entender de tudo isso que a gente discutiu aqui ao longo do episódio, só que de uma forma mais concreta e acompanhada por mim. Vão ser 7 dias de desafio, do dia 15 ao dia 21 de setembro, e vai ser de manhã, às 7 da manhã. Então, todos os dias ali a gente vai estar junto, vai ter uma parte teórica e vai ter uma parte prática. Estou montando um material muito massa, vai ser incrível ali esses episódios ali com essa galera. Então, se você quiser participar, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram ou me procurar em outras redes sociais, caso você me encontre por aí. E deixa aqui o canal aberto para a gente ir conversando. Ótimo, eu vou estar lá, vou aprender muito mais do que eu aprendi aqui, tenho certeza. E valeu demais, viu? Então, gente, acompanhe o Rodrigo, vou deixar aqui também o contato dele, no Instagram, tudo certinho. Acompanhe o trabalho dele, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante. Compartilha com outros colegas e a gente vê então no próximo episódio. Obrigada, viu, Rodrigo? Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.